Boa tarde, quinto ano. Espero que vocês tenham aí descansado bastante durante o final de semana. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março. Vamos iniciar nossa aula aí no livro de língua portuguesa. Gente, vamos falar sobre tirinha. Aí entre as páginas 23 a 25. E é bem legal a gente conhecer esse gênero textual. As tirinhas, a gente sabe que elas geralmente têm palavras escritas, né, dentro de balões que vão representar as falas. E as imagens, né? Tirinhas sempre vão utilizar a língua dessas duas formas, né? Linguagem verbal e não verbal. Acompanhando aí o texto. O que você está fazendo aí no espelho? Ensaiando para o teste para a peça da escola. E para que papel você vai se candidatar? É um papel importante, dramático, que vai levar o público às lágrimas no último ato. Como você vai levar alguém às lágrimas em uma peça de nome Nutrição para a Vida? Simples. Eu sou a cebola. Olha isso, né? Que personagem louco. Muito boa. Enfim, né? Observar que as tirinhas, elas têm essas características essenciais, né? Utilização de imagens e palavras. Uma sempre, né, em cooperação com a outra. A escrita vai estar sempre ligada às imagens. Uma vai ajudar a esclarecer a outra melhor. Então, por isso, toda vez que você estiver diante de uma tirinha, prestar bastante atenção, tanto nas imagens quanto nas escritas. Todas elas são importantíssimas. Outra coisa muito importante, toda vez que a gente se depara com uma leitura, se não conhecer o significado de algumas palavras, pode ser que o nosso entendimento não seja bom. Então é importante sempre dar uma olhadinha e ler o vocabulário aí no seu texto. Por exemplo, aqui, olha, o que é ato? Cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro. Dramático é aquilo que comove. E assim, né, algumas palavras, com certeza você vai descobrir o significado. Então é sempre importante ficar de olho. Aí você terá atividades, páginas 24 e 26 no livro de língua portuguesa. E vamos ver também, gente, sílaba. O que é sílaba, né? Sílaba é cada emissão de voz pronunciada numa palavra. Então eu vou meio que separando as sílabas de acordo com cada emissão de voz. Olha aqui os exemplos, né? Do. Então, reparando, né? Aqui, olha, eu tenho uma emissão de voz e na última sílaba outra emissão de voz. Então, aqui cabe essa separação por um traço, né? Escuro. Assustar. Lembrando, né, toda vez que nós temos dois S's seguidos em uma palavra, cada um deles fica em sílabas, né, diferentes. Malandros. Então, a cada emissão de voz, a cada grupo fonético, né, que compõe a palavra, quando dito separadamente, nós dizemos que temos sílaba. Tá bom? Então, essas palavras foram pronunciadas de forma clara, né? A comunicação foi perfeita. E a gente tem essa separação para indicar as sílabas. Sílaba é cada grupo fonético que forma uma palavra pronunciado a cada emissão de voz. Em nossa língua não existe formação silábica sem que haja uma vogal que pode ou não estar acompanhada por uma semivogal ou uma consoante.
Então, é aquilo que nós já falamos. Eu até posso encontrar em língua portuguesa uma sílaba formada por apenas uma vogal, tá bom? A vogal, ela tem essa propriedade, já a consoante não. De acordo com o número de sílabas, as palavras são classificadas: monossílabas, aquelas que possuem apenas uma sílaba; dissílabas, possuem 2 sílabas. E aí eu preciso fazer aquele processo, né, de pronunciar as palavras para poder fazer essa separação e classificar corretamente. Trissílabas possuem 3 sílabas, polissílabas possuem 4 sílabas ou mais. Se elas apresentarem 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, a classificação será polissílaba, ok? Sobre a intensidade na emissão das palavras, perceba que uma das sílabas será mais intensa que as outras. Esta chamamos de sílaba tônica. Ela existe independentemente de o acento gráfico estar presente ou não na palavra. As demais sílabas faladas com menos intensidade são chamadas átonas. Então, a gente tem essa separação também, essa classificação também, de acordo com a intensidade, né, que a gente pronuncia cada uma das sílabas das palavras. Nós vamos ter também uma outra forma de classificação, de acordo com a sílaba tônica. Nós diremos que teremos palavras oxítonas quando a tonicidade recai na última sílaba. Então, aqui no caso, coração. São é a última sílaba e também é a sílaba pronunciada com mais força. Então, oxítona. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. E aí eu preciso contar sempre do final da palavra, tá bom? Iniciando a contagem pelo final, ó. Cadeira. Eu vou contar aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, quando eu digo cadeira, identifico a sílaba tônica dei. Então, dei, eu digo que tenho uma palavra paroxítona em cadeira, porque ela é a sílaba mais forte. Dei, cadeira. Conforme a gente vai emitindo os sons, é possível encontrar a tonicidade, mesmo que a sílaba não tenha nenhum tipo de acento gráfico. Todas elas, né, todas as palavras terão uma das sílabas que a gente pronuncie com mais intensidade. As proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí nós temos ibérica. Vou contar, olha. Última, penúltima, antepenúltima. Ok? E importante também perceber o seguinte: toda vez que nós tivermos uma palavra proparoxítona, obrigatoriamente ela será acentuada na antepenúltima sílaba, tá bom? Como esses exemplos. Bom, as atividades você vai fazer aí, olha, nas páginas 29 até a página 31. E aqui temos as correções, né, de todas as atividades que foram realizadas entre as páginas 18 e 22, atividade que ficou para você fazer aí, ó, no dia 5 de março. Então, faça com bastante atenção sua correção, se for necessário acrescentar alguma coisa, modificar, cuidado com a sua letra, com capricho, né? É sempre super importante a gente caprichar bastante, lembrando número de letras e número de fonemas. Os fonemas são os sons e as letras são a representação gráfica. Então, quando eu pronuncio campo, eu tenho 5 letras e eu posso contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. E apenas 4 fonemas, porque essa vogal A, unida, né, aqui com
a consoante M, ela somente ela contém o som. Parece até que o M não existe, parece que eu tenho apenas o A com um tio em cima, aquilo que a gente chama de dígrafo vocálico, né? Em, in, on, Essa junção de vogal com M ou N, né? Após a vogal, a gente conta como um único som. Então teremos apenas 4 fonemas. Toda vez que ocorrer essa junção de vogal com M ou N. Então preste atenção aí, né, nessa dica. Aqui, gente, representando as formas de linguagem, né? Todas essas situações aqui, olha, são formas de comunicação, e a nossa linguagem, ela pode ser através de uma imagem, através da língua escrita, através de um gesto, de cores, né? Quem conhece a coleta seletiva, né, de lixos, vai reconhecer aqui através das cores a indicação para cada um dos lixos. Então também é uma forma de linguagem chamada não verbal. Aqui, olha, nós temos a linguagem oral quando estamos falando. Então faça a correção com bastante atenção em relação às vogais E ou I, e a gente repara que em alguns momentos podemos ficar confusos e é preciso observar se a grafia, se a forma escrita, né, com letra E ou I, porque em alguns momentos, como nós já observamos, na pronúncia às vezes parece até que temos vogal I e na escrita não é uma vogal I, né? Temos que grafar com vogal E, por exemplo, higiene, parece, né, na fala, parece aqui I, mas higiene. Então precisamos ficar atentos também aí nessa regra, né, de escrita entre vogais E e I. Finalizando aí a atividade, um grande beijo, já retornamos com a próxima aula.